Oi, o Ciência Saúde está começando agora. Hoje vamos falar de diverticulite. Diverticulite é um problema mais comum com o passar dos anos e uma das chaves da prevenção pode estar em bons hábitos alimentares. O cirurgião-geral Ribamar Azevedo vai tirar nossas dúvidas sobre os chamados divertículos. Doutor Ribamar, um prazer tê-lo aqui. Embora a diverticulite assuste desde que Tancredo morreu, que foi quando o Brasil descobriu que existia uma coisa chamada diverticulite. Né? Já se vão muitos anos. E é uma doença chatinha, né? É muito comum, talvez seja das maiores causas de internação e de custos hospitalares. Apesar de ser uma doença benigna, ela tem sempre um comportamento que em algumas situações ameaça a vida, porque ela envolve o intestino grosso e quando há uma inflamação, uma perfuração, há um extravasamento de fezes para dentro da cavidade peritoneal, dando uma peritonite fecal. E peritonite fecal sempre se traduz com um risco de vida, né? Porque apesar dessa circunstância ser, vamos dizer assim, não tão frequente, mas ela é real. Quer dizer, existe, depois nós vamos, no decorrer da conversa, chegar a esse ponto, onde como é que são o comportamento clínico, mas a incidência da doença diverticular, porque o divertículo nada mais é que um dedo de luva, né? É uma projeção da mucosa intestinal entre os ramos musculares do intestino. Quer dizer, o divertículo você pode ter em todo o trajeto predigestivo, mas é mais comum, nós estamos falando aqui da atenção maior nos mais comuns, mais frequentes, mais conhecidos e mais, vamos dizer, temorizados, né? Que é do intestino grosso, principalmente do lado esquerdo do colo sigmoide. Então, quer dizer, em 40 anos você tem 20% da população acometida, 60 anos, 60%, 80 anos, 80%, 90 anos, praticamente 100% da população tem divertículos. Então, é uma doença que realmente é o cabelo branco do intestino. Se você não tem, vai ter. No mundo ocidental, com certeza. Talvez, se você, lá na África, que você come muito capim, isso não tem essa incidência, pelo contrário, praticamente não existe isso. Isso é uma doença do mundo ocidental. É dos hábitos alimentares e também da cultura que se estabelece na população. Quanto mais refinado é o alimento, com menos capim ele tem, menos bolo fecal ele vai fazer, maior a incidência da doença diverticular. Caramba, então se você não comer fibra, é fundamental. É fatal, né? Você vai ter diverticulite. E também os hábitos alimentares, também os hábitos de vida também contribuem bastante. Quer dizer, se você tem exercícios físicos, você também diminui. Se você fuma, também aumenta a incidência. Quer dizer, então é aquela história, que todas as coisas que os médicos todos aconselham, que nem todas as vezes também cumprem, né? Então, mas é aquilo... Tudo que os médicos aconselham pode resultar numa diverticulite se você não fizer. Pode ter certeza disso. Mas se você aumentar a ingesta, por exemplo, de produtos integrais, essas coisas que hoje em dia estão na moda. Você come uma laranja como bagaço. Laranja com bagaço. Como com a casca branca dela, que é muito boa. Comendo com a casca branca já é uma grande coisa. Existe a coisa natural, que existe os produtos industrializados que aumentam o bolo fecal de viva, mas também, quer dizer, quanto mais cru o alimento, né? Quer dizer, as folhas não vamos dizer, cozidas e tudo mais, quanto mais você ingere, mais você tem menos absorção. Quer dizer, você tem menos colesterol no sangue e você tem menos doença diverticular, menos complicação da doença diverticular, que depois a gente vai chegar no ponto da complicação. E, por exemplo, o Tancredo morreu de diverticulite? É o que consta, né? Assim, foi passado essa imagem, mas que ele não teve uma diverticulite. Parece que ele teve um tumor benigno do intestino que inflamou e que simulou uma diverticulite. E aí teve mas a doença diverticular tipo uma sepsemia, assim, né? Porque toda inflamação, porque aí já foram outras circunstâncias. Mas para efeito da dimensão que alcançou a imprensa, da dimensão que alcançou, vamos considerar que fosse, mas não foi exatamente. Mas a gente pode pegar o caso e ilustrar, não é verdade? Pode ilustrar. Porque a doença diverticular, em 70% ela é assintomática. Você pode ter uma doença diverticular. E às vezes ela pode complicar. Ela pode complicar por sangramento, ela pode complicar por perfuração. Toda diverticulite, principalmente aguda, ela implica numa perfuração intestinal. Não existe diverticulite aguda sem perfuração intestinal. Sempre existe um certo grau de extravasamento de fezes naquele momento, que o organismo sabiamente bloqueia, você trata, você usa o antibiótico, etc. Então existe todo um contexto
em que você protege o organismo não só se protege, como os médicos também, pela incidência da doença, eles já estão assim, num protocolo de tratamento muito bem standardizado, o que torna hoje qualquer urgência, qualquer médico trata com bastante frequência a doença diverticular complicada. Não é nenhuma doença rara, quer dizer, ela é uma doença muito comum. Agora, mas tem um potencial de muita gravidade. E não é eventualidade, quer dizer, eu não quero assustar a população, mas quero que haja uma consciência que a diverticulite, quer dizer, aguda, ela sempre existe um certo grau de extravasamento de fezes dentro da cavidade peritoneal. Então o jeito é se prevenir, é comer salada e comer menos industrializados, produtos com certeza. Fritas. A vitamina D também se consegue. A D? A vitamina D é. Quer dizer, a estatina, essa estatina que é muito comum hoje para as doenças coronarianas, doenças vasculares, bem protege também contra as complicações e tudo mais. Quer dizer, isso aí nós vamos entrar já no outro ramo de prevenção, mas a maior prevenção mesmo é hábito saudável com ingestão de alimentos crus em que dê bolo fecal. Esse é o mais. Então a boa e velha salada é uma boa prevenção. Boa prevenção. Mas e quem não, assim, porque também comer na rua, porque tudo é muito delicado, né? Assim, vamos comer salada, aí vai no restaurante aquilo e arranja uma outra doença qualquer, uma infecção, né? Porque não é muito bem lavado e tal. Então as pessoas evitam de comer salada na rua porque... de medo, né? De medo. E aí se a pessoa... sabe aqueles comprimidos, eu não quero falar o nome, mas aqueles alaranjados, que é um pozinho... Existe, já não existe, é o que eu digo, já existe produtos industrializados que fazem esse papel de apiredatose, funciona. Comprimidos, quer dizer, pode funcionar, mas o melhor mesmo é o pó. É o pó. Porque já vai com a água, né? Você joga a água junto, né? Quer dizer, mexe aquilo, bate, você pode fazer 2 vezes por dia, de manhã e de noite, ou uma vez de manhã, numa dose mais generosa. Quer dizer que isso normalmente ajuda aí bastante. Pode compensar. E muita água. A água também é importante. A água, porque hidrata, né? As fezes hidratadas, elas caminham com mais fluidez do que as fezes desidratadas. Elas ficam mais rígidas, mais sólidas e têm maior dificuldade de propulsão. E quando a pessoa acha que tem alguma complicação, ela faz aquela colonoscopia? Não, a colonoscopia na fase aguda não é aconselhável, até porque se você tem uma pequena perfuração, a colonoscopia sempre implica numa insuflação de gás. E aquilo pode, quer dizer, ela tem que ser feita de uma maneira após a crise. Na crise aguda, você promove mais o exame de imagem chamada tomografia. Tomografia com hemograma, exame clínico, acompanhamento e, eventualmente, internação, que precisa. E na situação de não resposta ao tratamento conservador ou na abertura do quadro, porque essa perfuração ela pode regredir, que ela regride 75% das vezes, mas pode evoluir para abscesso, ela pode fazer uma fístula. A fístula é uma comunicação do intestino para a bexiga, então a pessoa passa a urinar fezes. Pode aquele abscesso comunicar com a vagina, então a pessoa sai pela vagina fezes e gases. Quer dizer, existe um potencial de gravidade, quer dizer, na evolução dessas complicações da doença diverticular, que a gente tem que estar atento vamos dizer, não somente no diagnóstico da doença, e também na progressão da doença. E na progressão, mesmo você não tendo crise, a colonoscopia aí entra como um papel preventivo. A colonoscopia é letivo, saindo da crise aguda. Você tem que sair da crise aguda para fazer. Mas quem nunca teve nada deve fazer colonoscopia a partir de 50 anos, não, né? A colonoscopia já tem outro propósito, não é para doença diverticular, já é a prevenção do câncer coloretal. Quer dizer, e não vê nada de divertido? Vê bastante também. Então quer dizer, mas a incidência, mas a pessoa avalia uma doença diverticular pela colonoscopia para excluir um tumor. Porque às vezes a pessoa tem uma inflamação ali, é o caso, vamos dizer, nós estamos ilustrando o Tancredo, que não é exatamente, mas o modelo de ilustração está adequado. Então, se você tem uma inflamação ali, você atribui a uma doença diverticular, mas pode não ser uma doença, o tumor também inflama. Então, nem toda inflamação intestinal, ele corre por dentro da doença diverticular. Pode ser um tumor que inflama, pode ser uma isquemia intestinal, pode ser um corpo estranho que entrou ali, uma pequena espinha de peso. Então, existem outras causas de inflamação intestinal que necessariamente não correspondem somente à diverticulite. A diverticulite é a entidade mais comum, mas não é a única que dá inflamação no intestino. E antigamente se falava muito em colite, e hoje em dia não se fala muito mais, continua existindo? Não, existe a colite sob colite genérico,
é a inflamação do colo. O colo é a parte do intestino grosso que absorve a água e faz as fezes, não é verdade? Agora, qualquer inflamação do intestino grosso chama-se colite. Agora, existe vários tipos de colite. Existe colite infecciosa, não infecciosa, colites isquêmicas, colites inflamatórias, quer dizer, com doenças específicas, tipo colite ulcerativa, doença de Crohn. Então, tudo isso são entidades que dão inflamação. Então, se chamam colite. Mas a colite abre um espectro de entidades muito grande. É muita entidade, né, doutor? É muita entidade. Haja entidade. É melhor ficar comendo mais fibra, né, para ver se as entidades se acalmam. Saudável e cabeça boa, né? Cabeça boa, também é importante. De bem com a vida, né? Com certeza, com certeza.